Olá, sejam muito bem-vindos ao Corecast, o podcast do Conselho Regional de Economia. E é uma alegria poder dar as boas-vindas a você a mais um dos nossos episódios aqui dos nossos estúdios. Meu nome é Thiago Holanda, eu sou conselheiro do Corecon e hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente atual, 2026, ano de Copa do Mundo, e aí todo mundo só pensa em futebol, esporte, e um dos assuntos que mais foi comentado ao longo das últimas semanas foi o assunto das bets, das apostas esportivas. E tem muita gente criticando, tem muita gente ali falando de forma mais a favor, enfim, é um tema muito atual e muito do momento. E nada melhor, ninguém melhor para falar sobre esse tema do que nós convidarmos aqui um jornalista esportivo, alguém que lida com esportes todos os dias na sua rotina diária. Eu queria já apresentá-lo. Eu estou aqui com o repórter Leandro Gildo, jornalista Leandro Gildo. Ele é jornalista esportivo, muito antenado no mundo dos esportes, diferente de mim, que sei pouca coisa, mas que vai falar sobre esse tema. Leandro, eu queria que você, por gentileza, começasse se apresentando, falando um pouco mais sobre você, sobre sua atuação. E também, nós temos muitos estudantes, pessoas mais novas que assistem esse episódio. E se você também puder falar sobre sua trajetória profissional, como é que você chegou no jornalismo esportivo, como é que está sendo essa experiência para você, seja bem-vindo. Obrigado, Thiagão. Eu estou honrado pelo convite e vamos falar de um assunto bem polêmico, né, Thiagão, que é esse assunto das bets. Pois bem, Thiagão, você me pediu para falar um pouco da minha trajetória aí para todo mundo que está assistindo nosso podcast, aqui do Corecon. Eu vim do lado financeiro também, Thiago. Eu trabalhava com administração, né? Comecei ali com algumas empresas, trabalhando na área comercial e também financeira. Comecei na área de cobranças e tudo. Eu gostei desse mundo, né? E trabalhei por muito tempo, né? Em duas empresas aqui no Ceará. Depois, eu comecei na pandemia, né? Teve aquela época que todo mundo parou na pandemia, né? Ninguém ficou... Foi um tempo atípico. Período difícil. Período difícil, exatamente. Então ficamos em casa, teve aquela fase do home office, né? O crescimento do home office aqui no Brasil, no Ceará. E aí eu fiquei pesquisando, Thiago, na internet, cursos ou qualificações na internet no meu ramo, no meu meio. Só que veio um cara, um jornalista, lá de São Paulo, que disse que, olha, você pode estar na beira do campo, você fala bem sobre futebol, você pode ser um jornalista esportivo. Eu gosto de futebol, né? Eu gosto de futebol. Vamos ver o que é isso? E aí é aquele negócio, é a combinação do ócio com o cartão de crédito. Dá errado. Aí eu comprei o curso. Do rapaz, muito bom para quem está iniciando no jornalismo. E ele realmente entrega ali naquele curso o beabá do jornalista, o beabá do jornalismo esportivo, e eu me apaixonei. Eu gostava do que eu fazia, mas eu nunca fui tão feliz praticando a arte do jornalismo. E aí eu entrei numa faculdade de jornalismo, e eu fui procurando. E neste curso, Thiago, os melhores deste curso dava direito a fazer um estágio em uma rádio em qualquer lugar do Brasil. Foi aí que a Rádio Carioca, né, chamada Rádio Carioca FM, me chamou para fazer parte do grupo deles. E foi aí que eu comprei meu equipamento, porque essa seria de forma remota, os caras lá no Rio de Janeiro e eu aqui no Ceará. Uhum. E foi isso, eu fui me apaixonando. Minha primeira participação no jornalismo esportivo foi como comentarista, depois foi como setorista. Setorista é uma espécie de jornalista que ele fica expert em um clube e fala só daquele clube, né? Então é um setorista. E depois teve uma oportunidade. O cara, rapaz, a gente tá precisando de um narrador. Tu não narra, não? Eu disse, narro. Só que eu não narrava, não. Foi na cara e na coragem. Eu não sabia lá. Eu narro, eu narro. Aí eu comprei outro curso de narração esportiva de um rapaz brilhante, que é o Renato Rainha, que ele inventou um método realmente para quem não sabe narrar, conseguir ali dar os primeiros passos. É um gênio ele na forma didática. E aí foi que eu narrei meu primeiro jogo nessa rádio, eles amaram. Hoje eu escuto a narração, eu acho muito feia, mas eles amaram, assim, gostaram demais. E foi aí que eu fui começando, depois eu fui me inteirando de algumas empresas aqui no Ceará,
fiquei por muito tempo numa empresa de comunicação cearense aqui, muito dedicada à política, né? E eu sou mais do esporte. E foi aí que eu fui crescendo, na REI, na Federação Cearense de Futebol. Hoje eu estou narrando também em algumas rádios aqui, Campeonato Cearense, Campeonato Brasileiro. E aí vai. Então, estamos evoluindo aí. Perfeito, que coisa boa. Vamos agora entrar no nosso assunto de bets, né? Muita As gente está bets. falando sobre isso, tem muita gente criticando. E aí eu queria fazer uma pergunta. Os clubes brasileiros, eles são financeiramente dependentes das bets? Porque é o seguinte, se você observar, boa parte dos clubes brasileiros, do futebol brasileiro, eles são patrocinados por grandes empresas, né? Os patrocinadores principais, às vezes. Essas grandes empresas de apostas esportivas. Mas vamos supor, no cenário fictício, que de repente vem uma regulação, uma lei, e aí essa fonte seca, né? O mercado é regulado, e aí as coisas começam a funcionar de forma diferente, né? O futebol brasileiro vai sentir isso? Hoje, existe essa dependência financeira? Como é que você avalia a situação hoje em dia? Tiagão, a gente tem que separar porque o Brasil ele é muito grande, é uma dimensão continental, né? Sim. Então existe ali clubes de uma grandeza que a gente pode dizer que é coisa de Europa, como Flamengo, Palmeiras, tem lá sua grandeza. E tem outros clubes, tipo na Série D, que também são patrocinados por bets, que tem sua fragilidade financeira maior. Então, assim, quem vai sentir com o final ali das bets, caso haja uma regulação, um regulamento novo e proíba as bets? Clubes de médio e pequeno porte. Os clubes de grande porte não vão sentir tanto, eles vão ter que se se adaptar, exatamente. Mas não vão sentir tanto, apesar de eles, os clubes maiores, receberem a maior cota. Porque a bet, a empresa que abre uma bet, ela está visando ali um público, né? Quanto mais engajamento, quanto mais aposta, melhor para a banca. Então ela vai injetar mais dinheiro, quem proporciona mais retorno para ela. Então quem ganha mais com isso? Clubes como o Flamengo, o próprio Palmeiras, São Paulo. O Flamengo está no topo da lista, né? Não só uma bet, várias bets patrocinam o Flamengo. Então, assim, diferente, tipo, vou pegar aqui o Ferroviário aqui do Atlético Clube. O Ferroviário está na Série C, é isso? Série D. Série D. Série D, a última divisão do Campeonato Brasileiro. Recebe muito pouco, porque a própria bet é o mercado. É um mercado que se vai investir muito pouco, porque o Clube Ferroviário, ele tem pouca torcida, a torcida, aliás, além de ter pouca torcida, é uma torcida mais velha, né, de senhores, então eles não estão antenados com a bet, né? Eles jogam no jogo do bicho, não na bet. E aí eles recebem menos. É a lógica do mercado, Só que, qual é o grande burburinho disso tudo, Thiago? Tem uma guerra por trás de tudo isso, não só dos clubes, né? Tem a guerra da audiência. Todo mundo quer uma fatia do bolo da bet, né, das bets. Então tem essa guerra da audiência, com quem vai ficar a maior fatia. E deu essa polêmica toda na Copa do Mundo, porque tem uma empresa que tá ganhando o público, o mercado, que vende muito bem, que é o canal da Cazé TV. Eles vendem muito bem, né? É porque o formato deles ali com a internet, ele conversa muito bem com esse público que investe dinheiro nas bets, né? Não é investimento, gente. É que colocam dinheiro na bet. Gasta o dinheiro com as bets. Gastam dinheiro com a bet. De 16 até 38 anos. Então, a Cazé TV ele tem um formato que conversa muito bem. E no jornalismo, Tiagão, temos duas formas, hoje em dia, de fazer propaganda. Aquela propaganda mais pensada na propaganda de intervalo, você faz uma gravação, faz uma edição, bota ali a propaganda, olha, bet, tal, tudo, e bota uma personalidade, venha na bet, tal, beleza. E tem um testemunhal. O testemunhal, para que serve? Ele acontece muito em rádio, mas está agora viralizando na internet. O testemunhal, a pessoa, a figura, né, que tem ali uma certa credibilidade, o apresentador, né?
Ele vai dizer, olha, eu comprei na casa, na casa tal, os meus móveis e tudo. Rapaz, eu tô gostando demais. É um testemunhal. Isso gera credibilidade e aí a pessoa de casa, rapaz, se o cara tá comprando, eu vou comprar também. Isso é o testemunhal. Coisa que a Casa TV faz muito bem. E outras empresas que ficaram enciumadas com isso, que também tem bets, brigaram, foram para briga. Né? Sentiram incomodadas. É a guerra da audiência. Né? Sempre existiu no Brasil, né? SBT e Globo sempre teve esse negócio. Né? Só aumentou o número de competidores, né? Só aumentou os players. Exatamente. E aí o que acontece, Thiagão? A Casa TV, como sabe fazer esse testemunhal muito bem, começou a fazer de forma, talvez, eu até concordo, de forma exagerada. Ao ponto que teve um jogo da Copa do Mundo que eles incentivaram, porque o testemunhal, gente, é um incentivo. Não é errado fazer o testemunhal, mas é um incentivo. Eles incentivaram a pessoa a apostar em um jogo que já estava perdido, num clube que já estava perdendo, numa seleção, no caso, né? E aí isso feriu muito. Até eles, depois disso, depois da repercussão, eles mudaram. Não fizeram mais testemunhal. Eu volto a dizer, testemunhal não é uma coisa errada, né? É do jornalismo, dá mais credibilidade à marca, né? Mas começou a ficar estranho, né? Começou a ficar estranho, não só para a audiência. Aí, logicamente, deu margem ali para concorrente. Hoje o clube, ele precisa mais de organização. O clube, o principal meio de renda do clube é o sócio torcedor. Sempre vai ser. A torcida que seja um grande clube ou um pequeno? Depende. O grande deve ter outras fontes de renda também. Também. O grande exemplo de eficiência financeira no futebol é o próprio Palmeiras, que reinventou o jeito de fazer futebol. Eu estou falando de organização extracampo, né? Financeiramente, o Palmeiras é um clube que diferente dos outros, não acumula dívidas mesmo, né? E que geram novos patrimônios, vão comprando patrimônio. A própria empresa que patrocina ali o Palmeiras está comprando novos estádios, moderniza o estádio, porque fizeram diferente, não só com o sócio-torcedor, mas também de gestão financeira. Os clubes, antes mesmo das bets, já recebiam muito dinheiro. O que prejudica o futebol é a má gestão. As bets vieram para impulsionar. E é algo de mercado, Thiago. Eu acho que logicamente, tu entende do mercado. Tipo, há anos atrás, quem é que mandava mais no futebol economicamente? Eram as marcas de cervejas. Por quê? Porque o público botava dinheiro nas cervejas, e ainda bota nas marcas de cervejas. Eles patrocinavam diretamente os clubes e as competições. Tinham competições que, tipo assim, Campeonato Brasileiro, cerveja tal. Né? Hoje não. Hoje é Campeonato Brasileiro, bet alguma coisa. Entendeu? Então, assim, é onde o torcedor está colocando mais dinheiro. E esse dinheiro tem que voltar de novo para o futebol, de alguma forma. É dessa forma, mas a polêmica ainda existe. Né? E vamos fazer aqui uma pergunta um pouco mais delicada, né, mais sensível. Você trabalha com cobertura, né, cobertura esportiva. Para vocês, essa entrada tão forte das empresas de bets no futebol afetou de alguma forma o trabalho de vocês? Exerce alguma pressão? Exerce ali algum constrangimento? Como é que ficou ali a parte de redação de jornalismo, né? Você sentiu alguma mudança depois que essas empresas ingressaram de forma tão intensa? Olha, Thiago, eu particularmente não, mas eu sei que uma vez que a Bet está patrocinando a empresa, né, a empresa de comunicação, você não pode ter uma opinião dentro do próprio produto que venha contra o patrocinador. Isso é normal na comunicação em qualquer canto, né? Aqui eu acredito que você tenha patrocinador, você não vai falar mal do seu patrocinador, né? A questão ética por trás que o jornalista pode ter, e eu conheço pessoas assim, eu conheço uma pessoa que é um jornalista ímpar na comunicação, na crônica esportiva cearense,
de muitos anos já na crônica esportiva, que ele chegou para uma grande empresa, que ele trabalha até hoje, e disse, olha, se tiver testemunhal, que é aquele caso que eu já comentei, eu não faço. Né? Porque move ali com a ética da moral que ele tem. Né? Que ele tem. Princípios. Seus princípios, exatamente. Com seus princípios. E aí pode ser que gere um constrangimento como gerou para ele uma vez. Né? Gerou para ele que, você precisa fazer porque é da casa. Não, você faz a pausa, bota a propaganda e depois volta para mim. Ele não quis fazer o testemunhal. Né? E, assim, se ele não tivesse tanto tempo, e se ele não fosse um nome de referência, eu tenho certeza que ele não estaria mais na casa, né? E gera esse tipo de pressão. Tem outros jornalistas que acham que está tudo bem. Acham que está tudo bem e também está de boa, vamos dizer assim, né? Está tudo certo. Você vai de acordo com os seus princípios. Tem uma pessoa muito legal, o trabalho deles, que estão crescendo no Ceará, no YouTube. É uma Cazé TV do Nordeste. Os caras estão crescendo demais. E eles, o que eles decidiram? O dono, né, o principal. Eles, cara, eu vou tentar fazer sem bet. E as bets procuraram ele. Né? Audiência, né? Audiência, exatamente. Porque ele tá estourando no Nordeste. É nordestano pelo mundo, alguma coisa assim. E eles estão bombando. Nordestinos pelo mundo. Eles estão bombando. E aí ele disse, eu vou fazer sem bet. É do princípio do cara, né? E ele tá conseguindo, né? Existem outras empresas, gente. Não é só as bets que ganham com o futebol, né? Marcas de cerveja também ganham com o futebol. Marcas de camisas. Todas essas, elas trabalham bem com o futebol. Conversam bem com o público do futebol. Vendas online também conversam muito bem. Então, assim, pode-se que gere um constrangimento, mas depende ali do princípio, dos princípios da pessoa. Já que a gente está falando de princípio, né, o meu, como eu fui criado num lar cristão, eu vejo assim, Thiago, porque a polêmica maior foi que as bets estavam provocando vício, e esse vício estava levando as pessoas a se matarem até, né? Tem um caso muito famoso que teve repercussão no Brasil de um funcionário público que ganhava muito bem e que não só nas bets, mas em outras plataformas, ele colocava todo o seu dinheiro e perdia, e pedia para agiota, e perdia, a família não sabia, e chegou num montante que ele não pôde mais suprir e se suicidou, né? E aí foi um estopim para que as pessoas fossem lá, não, o bet é errado, o bet é certo, e ficou aquela polêmica, né? E eu acho assim, Thiagão, eu logicamente que a gente não deseja o mal de ninguém, né? O mal de ninguém, e a gente sente muito pela família. Mas eu acredito muito na responsabilidade humana. De um adulto. De um adulto. Não era uma pessoa que estava necessitando, né? Lógico, eu não posso julgar, mas eu não vou dizer o cargo aqui, mas ele tinha um cargo muito importante, né? Que a gente sabe que gera muito dinheiro, pelo menos o salário dele é alto. Bom. O salário é bom. Então, assim, poxa, primeiro começa com um vício, depois ele vai evoluindo. Leandro, mas né, nem todo mundo que lida com bet, ele vira um viciado. E eu concordo, nem todo mundo que bebe é viciado. Nem todo mundo que bebe tá no ar, né? Mas a questão é responsabilidade. Responsabilidade. Eu não gostaria de promover uma bet, nunca. Por quê? Porque é o mesmo conceito meu para bebida. Eu falo para várias pessoas, né, na transmissão. Várias pessoas. Inclusive, a minha principal participação nas transmissões esportivas, quando eu fazia ali a parte técnica e também narração, foi nas categorias, com categorias de base. Imagina eu promovendo bet ou bebida nas categorias de base para criança. E a audiência era muito grande, gente de todo o Brasil. E imagina só, eu falo para vários
públicos diferentes, de faixa etárias diferentes, né? Eu não sei quem é que vai se viciar, entendeu? Eu não sei. A pessoa pode se viciar, não pode, entendeu? E eu prefiro não dizer que, rapaz, não jogue. Eu prefiro me posicionar nesse sentido. Rapaz, não beba, não jogue, entendeu? Viva uma vida plena, feliz. E viva a vida dessa forma. Agora, se você jogar ou se você beber, se responsabilize pelos seus atos. Deixa eu abrir um parênteses aqui, Nando, você pode ficar à vontade para falar mais sobre isso, mas eu quero abrir um parênteses para falar um pouco sobre a minha opinião. Aí aqui eu quero deixar claro para quem está assistindo, tá? É a minha opinião, não sou o dono da razão, mas vou falar o que penso a respeito dessa questão das apostas esportivas, né? Eu sempre tendo a defender que quanto menos regulação, melhor. Estou dizendo que não deve haver regulação. Mas nós não devemos buscar que o poder público regule tudo. Eu acho que é mais interessante deixarmos a sociedade o mais livre possível e regular somente aquilo que, de fato, precisa ser regulado. Então, assim, eu não faço aposta esportiva, não faço bet. Aconselho o máximo de pessoas que também não fazer, porque você que está assistindo, como economista, eu vou dizer uma coisa para você com muita sinceridade. Aposta esportiva não enriquece ninguém. Me apresente uma pessoa o que dono enricou, da banca. O dono. Mas me apresente um cidadão, um CLT, um trabalhador, que não seja o dono da Bet, me apresente uma que enricou. Não vai ter. Não vai. Você não conhece, não existe. Então, assim, é ruim, é uma forma ruim de gastar o seu dinheiro. Mas eu não acho que deva ser proibido, minha opinião. Tiago, mas tem essas consequências A, B, C. Você pode falar de todas as consequências ruins e eu vou concordar com todas elas. Eu acho que o problema é muito mais profundo, deve-se lidar na raiz do problema. E aqui eu vou apresentar uma das principais raízes do problema. A falta de educação financeira. O nosso povo é muito pouco instruído financeiramente. Deveria-se falar muito mais sobre educação financeira lá, na escola. Lá na escola. Para aquela criancinha que ainda não lida com dinheiro, mas para quando ela crescer, ela saber. E aí a nossa população, muita gente, Leandro, acredita que ali vai ser um escape para a pobreza. E na verdade, o que nós estamos vendo na realidade é que é um fator de endividamento. Tem gente ali arriscando ali seu orçamento familiar, se colocando em situações extremamente desconfortáveis, situações problemáticas, às vezes perdendo a vida, como o exemplo que você deu, por conta de não entender que aquilo ali não é a solução para a sua pobreza, ou enfim, para o salto financeiro que ela quer dar, né? Então, assim, eu não acho que deveria... talvez uma regulação mínima, eu entendo pouco, confesso a vocês que eu entendo muito pouco sobre esse mercado, porque não acompanho esporte também, mas eu acredito sempre no princípio da liberdade. Sim. E da educação financeira para a nossa população. Aí você me pergunta, né? Então por que o governo não dá educação financeira para a nossa população? Aí um tema para outro podcast de 2 horas de duração. Mas eu quero fazer aqui uma pergunta para você. Você falou que os grandes clubes são patrocinados e os pequenos também. Você falou, por exemplo, do Ferroviário, sim, né? Sim. Não sei se o Ferroviário é patrocinado por alguma bet. Né? Aí eu pergunto para você, eu entendo o grande clube, tem uma audiência gigantesca. Mas por que pequenos clubes, eu falo aqui do Ferroviário, né? A gente mora em Fortaleza, Ceará. Aqui é difícil você encontrar um torcedor do Ferroviário, né? Não é tão comum, né? Eu sou um, gente. Mas se você concorda comigo, não é tão comum? Sim. Qual o interesse dessas casas de apostas em ir para esses clubes que são tão... Eu pergunto como ignorante, tá? Qual o interesse em ir para esses clubes tão menores, já que a audiência já é tão menor, já é tão pequena? É porque, assim como existem diferentes tipos de clubes, financeiramente, existem diferentes tipos de casas de aposta. Tem gente começando agora também, quase toda semana nasce uma bet nova, né? Então eles procuram um meio de entrar no mercado. E o meio mais fácil é nesses pequenos clubes. É um clube de pouca torcida, mas quando joga o Campeonato Brasileiro de Série D, dá 21 mil pessoas. A gente tem que entender que na internet, o espectador, o amante de futebol, ele tá para assistir qualquer jogo de futebol. Não é só pelo seu time. No Brasil se consome qualquer tipo de jogo de futebol. Tinha
um rapaz, um baiano, que ele começou a transmitir jogos da Liga Finlandesa de Futebol e dava mais de 20 mil espectadores. Então, assim, eles estão atrás da audiência, do número, porque os jogadores de bet, eles apostam no jogo daqui, do seu time, e também dos jogos lá na Dinamarca. Eles jogam. Eles só querem saber se aquilo é real. Por isso que eles gostam da imagem. Então, a bet, ele vai escolher onde tiver imagem, onde tiver público, eles vão investir. A gente vai caminhar aqui para a reta final, mas eu quero fazer uma pergunta meio, meio difícil, né? Você está imerso no esporte, né? Você trabalha com esporte. Eu quero fazer uma pergunta que é muito disso, da sua opinião mesmo, né? Olhando assim para o futuro, vamos supor 10 anos daqui para frente. Certo. Se essa febre de bet permanecer, continuar a realidade, né? Você acha que o futebol brasileiro vai estar melhor ou pior? Essa é uma pergunta. E se você pudesse mudar alguma regra, se você tivesse algum poder para isso, qual regra você mudaria? São duas perguntas, né? Como é que vai estar o futebol daqui a 10 anos? Com as bets, melhor ou pior? E se você tivesse esse poder de decisão, de mudar regras, que regra você mudaria? Eu acredito que na evolução que está, do jeito que está, daqui a 10 anos, o futebol brasileiro, com as bets, ela vai ficar um pouco pior. Um pouco pior por quê? Já há algum tempo atrás, isso já é pauta do Ministério Público, investigação do Ministério Público, já encontraram ali brechas de jogadores, dirigentes e proprietários de bets aliciando jogadores para manipular o resultado. Lembrando que o nosso país é grande, o futebol, se você olhar para o futebol é rico. Não, o futebol não é rico. Uma pequena parcela de clubes são ricos, outros não. Outros jogadores de liga de divisão de Série D pegam ônibus para ir treinar. Jogadores de liga de divisão do Campeonato Brasileiro têm que ser doados chuteiras, que eles não têm chuteiras, entendeu? Sair um pouco da divisão brasileira e ir para a Série B, Série C do Campeonato Cearense, fica ainda pior. Eu já fiz jogo que os caras chegaram no estádio sem ter o que comer e foram jogar. Se não fosse o time visitante a dar um pouco de comida, eles não tinham jogado. Então a situação é muito complicada. E sim, já teve investigação, já teve gente caindo, sendo presa. E eu já estive em jogos narrando que claramente houve, e foi sim um vídeo que eu estava fazendo no dia viralizou, e o Ministério Público usou esse vídeo como parâmetro, que estavam entregando o jogo, estavam entregando a partida. Entende? Com jogadas bizarras. Que a gente tá aqui no futebol, a gente vê, a gente entende, né? Um dia posterior a esse jogo, a redação do jornal onde eu trabalhava pediu para eu ligar para um dos jogadores falou: eu não fiz, mas fizeram portanto. Então, assim, estraga muito. Teve jogador de seleção brasileira investigado na Inglaterra, né? Graças a Deus foi absolvido, mas teve esse caso muito forte. Então, assim, o futebol pode ir se caminhando para o que aconteceu na Itália. Na Itália nada era verdadeiro, quando as apostas começaram lá na Itália. E os jogos estavam sendo manipulados. Então, o que estraga para mim o futebol, se continuar assim as bets, são o que há de mais especial no futebol, que é o imprevisível. É o imprevisível. Agora, se você começa a manipular os resultados, aí para mim já acabou o esporte. Não é mais esporte. Não é mais... É teatro. É teatro. É teatro. Eu vou para o teatro José de Alencar. O que eu faria na questão de regulamentar as bets? Certo? Eu tiraria um pouco do poder das bets. Em que sentido? Está atrelado diretamente aos clubes e às competições. Elas poderiam fazer as suas apostas por fora. Né? Por fora que eu digo assim,
ter suas próprias propagandas e eles mesmos incentivarem o que for e vão apostando lá no jogo, mas eles a marca deles não está atrelado à competição. Campeonato Brasileiro, Superbet, não sei de quantos. Campeonato tal, Superbet. Flamengo, Bet, não sei o que. Tá mais ainda se saindo dos clubes e das competições. Eu acho que se houver uma lei para isso, seria bom. Bacana. Estivemos aqui, nesse episódio, conversando com o repórter Leandro Gildo, jornalista esportivo especializado em coberturas, sempre fazendo narrações aí brilhantes do futebol. Leandro, muito obrigado pela sua presença. Valeu, faça a sua despedida aí para o nosso público. Eu que agradeço. Meu primeiro podcast, normalmente eu fico do outro lado, eu sou o entrevistador. Eu sou o entrevistador e eu estou muito feliz, cara. Muito obrigado de novo por ter me convidado. E quem quer seguir você nas redes sociais, qual é o seu arroba? @repórter Leandro Gildo. No Instagram, é isso? Instagram. Show. Então você vai lá, segue o Instagram dele para apoiar o trabalho que ele vem desenvolvendo. E o nosso muito obrigado, né? Além de agradecer ao Leandro, muito obrigado a você que nos acompanhou, esteve prestigiando mais um dos nossos episódios. Nós agradecemos a sua audiência. Aqui no YouTube, no nosso YouTube, nós temos vários outros episódios já publicados. Visita, assiste, deixa o seu like, apoia o trabalho que a gente está fazendo para difundir cada vez mais conhecimento econômico e de outros assuntos correlatos. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.